Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Eu sou a Kissela e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. Amados, para a honra e glória do nosso Pai, hoje iniciamos o 24º dia da nossa leitura bíblica. E eu estou muito feliz de ter você aqui conosco. Hoje daremos continuidade aos livros de Gênesis, capítulo 48, versículo 1, ao capítulo 49, versículo 33, livro de Mateus, capítulo 15, versículo 29 ao capítulo 16, versículo 12, Salmos, capítulo 20, versículos 1 ao 9 e Provérbios, capítulo 4, versículos 20 ao 27. Amém? Antes de iniciarmos essa leitura, vamos agradecer ao nosso Pai pela oportunidade e pedir direção nesse estudo? Vamos orar comigo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos infinitamente pelo teu amor, pela tua proteção, pelas tuas graças derramadas sobre a nossa vida, Pai. Te pedimos que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, pois somos pecadores, errantes e totalmente dependentes da tua misericórdia na nossa vida. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê direção, discernimento nessa leitura, para que ela possa ser uma ferramenta de aproximação da tua presença, para que nós sejamos direcionados ao entendimento da tua palavra, de acordo com a tua vontade, e que essa leitura seja uma ferramenta para nos aproximarmos da tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Gênesis, capítulo 48, versículo 1, ao capítulo 49, versículo 33. Passadas essas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse a José: ó Deus Todo-Poderoso, me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, me abençoou e me disse: eis que eu farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e a sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. E agora os seus 2 filhos, que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Ruben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois dele são seus. Segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã para minha tristeza, morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu ao seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso, José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José, dizendo:
o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos. Que por meio deles seja lembrado meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que o seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, e José disse ao pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também será grande, mas o seu menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: Por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus, faça como você fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: Eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte a mais que a seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amoreus, com a minha espada e com o meu arco. Depois José chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Rúben, você é o primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, você não será mais excelente porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão, e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelha. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Asser, o seu pão será abundante e ele produzirá delícias reais.
Naftali é uma gazela solta, ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, tiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Benjamim é lobo, que despedaça pela manhã e devora a presa, e à tarde reparte o despojo. Estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo, sepultando-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Maquipela, em frente a Manré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os seus pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Amados, então vamos ao livro de Mateus, capítulo 15, versículo 29, ao capítulo 16, versículo 12. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificaram a Deus de Israel. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande fome? E Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixinhos, e tendo dado graças, o repartiu, e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território em Magadã. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem: teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem: hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu, então como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou.
Ora, tendo os discípulos passado para a outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem se lembram dos 5 pães para os 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhe tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Livro de Salmos, capítulo 20, versículos 1 ao 9. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome de Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículos 20 ao 27. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Tudo o que você deve guardar, guarde bem no seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Irmãos amados, então, para a honra e glória do nosso Pai, finalizamos mais um dia da leitura bíblica. Eu estou muito feliz de ter você aqui conosco. Amanhã daremos continuidade ao livro de Gênesis e iremos encerrar esse livro e iniciar o livro de Êxodo. Depois iremos para o livro de Mateus, Salmos e Provérbios. É um prazer ler as escrituras para vocês. E se alguém estiver precisando escutar algum dos capítulos, aqui no canal tem uma playlist com a ordem cronológica de todas as leituras. Então você pode ir lá e escutar o capítulo que ficou faltando, amém? Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.